Vamos começar o nosso estudo bíblico já um bocado atrasados, como eu disse, depois de nós, particularmente, termos estado a orar por vários assuntos e particularmente por estes irmãos que estão na Indonésia e que estão para vir cá para Portugal e que devem ser objeto das nossas orações. Mas vamos abrir a Bíblia, a carta aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 10, e face à exiguidade do tempo que temos, vamos ler apenas o versículo 10, que diz assim, talvez o versículo 9 também, que diz assim, vamos ler o versículo 9 e 10, que diz: por esta razão nós também desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós já vimos vários pensamentos sobre este versículo 10, mas eu gostava de deixar mais alguns pensamentos sobre este versículo 10 que eu penso que poderão ser edificantes para a nossa fé. O primeiro pensamento que eu gostava de dar é o seguinte: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Agradando-lhe. Paulo orava para nós agradarmos ao Senhor. Eu não sei se vocês sabem, mas certamente que é fácil vocês exercitarem isso na vossa mente, mas nós podemos agradar a alguém por vários motivos. Nós podemos agradar a alguém por interesse próprio. Nós podemos agradar a alguém por medo. Nós podemos agradar a alguém por uma recompensa que esteja em vista. Há várias razões que nos podem levar a querer agradar a alguém. Mas a razão porque o apóstolo Paulo diz aqui que nós devemos agradar ao Senhor é única. E não é nenhuma destas que eu acabei de referir. Nós não agradamos ao Senhor, nem somos recomendados a agradar ao Senhor por medo. Também não por interesse. Também não porque possamos dali ganhar alguns dividendos porque agradamos ao Senhor. O que o apóstolo mostra aqui claramente, e não é isso o espírito dele em todas as suas cartas e nos seus escritos, é que nós devemos agradar ao Senhor por gratidão. Devemos agradar ao Senhor por gratidão. Nós não nos podemos esquecer nunca do que o Senhor fez por nós. Sabem de uma coisa? Eu, cada dia que passo, eu descubro cada vez mais motivos porque eu devo ser grato para com o meu Senhor. E eu ainda não lhe agradeci tudo quanto tenho para agradecer, porque todos os dias eu descubro quão grande foi a sua salvação, tão grande que eu não posso quantificá-la, não posso medi-la, não posso esgotá-la. Ela é impressionante. E então eu tenho motivos de gratidão permanentes. A gratidão que eu tinha ontem não é igual àquela que eu tenho hoje. Eu hoje tenho uma perspectiva diferente, uma perspectiva nova. E nós temos muita gratidão para expressar ao nosso Senhor. E diz a Bíblia, outra coisa muito importante, é agradando-lhe em tudo. Que é um desafio tremendo para todos nós. Nós devemos agradar ao Senhor em tudo. Não agradar apenas em algumas coisas. Nós às vezes... somos propensos a agradar ao Senhor neste aspecto ou naquele aspecto, já ficamos muito satisfeitos, mas depois começamos a analisar a nossa vida, então neste aspecto, estás a agradar ao Senhor? Neste aspecto fazemos vista grossa. Não. Nós devemos agradar ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Isto é muito importante. E Paulo orava para que isto fosse uma realidade na experiência de todos nós, daqueles crentes em Colossos em particular e na nossa própria experiência, que é agradarmos ao Senhor em todas as áreas, não sermos crentes coxos. Só agradamos ao Senhor em algumas coisas e não agradamos ao Senhor em todas as coisas. Depois há outra coisa que eu tenho que ser sumário. Há outra coisa que eu queria chamar a vossa atenção. Isto levar-nos a pensar muito e a meditar muito. E eu recomendo que reflitamos sobre isto e meditemos profundamente sobre este pensamento. A outra coisa é fortificando em toda a boa obra. Fortificando em toda a boa obra. Antes de eu falar sobre o fortificar a boa obra, eu até comecei por um ponto que não era aquele ponto que eu queria começar. Eu queria tecer apenas uma breve consideração sobre a questão da oração, antes de falar sobre o frutificar em toda a boa obra, que é, nós vemos aqui nesta passagem que o objetivo da oração do apóstolo Paulo é para que os crentes fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Não percamos de vista o contexto.
O objetivo da oração, nós temos que ter objetivos. Eu, ao Marte, que está na Indonésia, eu perguntei, qual o motivo de vocês virem para Portugal? Segunda questão, qual o propósito? Porquê é que vêm e para que é que vêm? E é muito importante nós fazermos perguntas, e uma das perguntas que nós devemos fazer a nós próprios é: porquê é que eu oro? Porquê é que eu oro? Segunda pergunta, para que é que eu oro? Qual é o propósito da minha oração? Qual é o objetivo da minha oração? E nós temos que fazer estas perguntas. E nós aprendemos muito a orar com o apóstolo Paulo. Nós temos registadas na Bíblia muitas orações dele. Esta é uma das orações dele. E notem que o propósito dele a orar era para que os crentes fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, e nós já falamos sobre isso. Nós não devemos, e isto é muito importante na oração, nós falhamos muito nisto, nós não devemos procurar que Deus nos escute. E nós muitas vezes, quando vamos orar, parece que a ênfase está em que Deus me escute, não é? Eu vou orar, eu vou elevar a minha voz a Deus. E então, nós parece que estamos a procurar que Deus nos escute, mas não deve ser isso. A oração deve visar nós escutarmos a Deus. O apóstolo Paulo está a orar para que eles o escutem. O propósito é que vocês o escutem, conheçam a sua vontade. E conheçam a sua vontade em plenitude. Vocês têm que o ouvir. Já ouviram o que é que ele diz? Vocês leem aquilo que ele escreveu, a vosso respeito. Eu o oro. E o objetivo da oração não é eu fazer-me escutar. Não é eu fazer com que vocês sejam escutados. É eu fazer com que todos nós o escutemos a ele. Este é o objetivo da oração e é muito importante. Nós, nas nossas orações, e este é um erro que muitos crentes têm ao longo da história, nós não devemos procurar persuadir Deus a fazer aquilo que nós queremos. E muitas vezes nós oramos para tentar persuadir Deus a fazer aquilo que eu quero. Não, não é isso. Mas a descobrir, nós devemos ser levados a orar para descobrir aquilo que Ele quer que nós façamos. E isto leva-nos a uma outra questão muito importante. A maior parte de nós, sabem como é que ora? Ora para que a tua vontade, Senhor, seja mudada. Muitos crentes, são muitos, não são poucos. E nós muitas vezes, se nos examinarmos bem, caímos no mesmo erro, que é, de facto, nas nossas orações, nós não dizemos que a tua vontade seja feita. Nós, como o Senhor Jesus Cristo ensinou que nós devemos orar, seja feita a tua vontade. Mas nós oramos que a tua vontade seja mudada. Senhor, muda a tua vontade. Não quero que seja assim, quero que seja como eu entendo. E procuramos mover Deus, para que a minha vontade seja feita. Isto pode ser subreptício, pode não ser muito consciente, mas acontece, é uma realidade. E o apóstolo Paulo mostra-nos que não deve ser assim de forma alguma. E, portanto, era este o pensamento com que eu queria começar. Comecei pelo outro do agradar, e agora ia falar sobre o versículo 10 que diz: agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra. Bem, em primeiro lugar, ele diz frutificando em toda a boa obra. Este parece-me um aspecto também muito importante que não devemos deixar passar aqui em claro, que é o seguinte: boas obras. Quando o apóstolo Paulo fala de boas obras, ele aqui está a falar de boas obras. Nós agora vamos até ao fim, até eu me calar, vou falar sobre boas obras. O versículo 10 diz: agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra. Quando o apóstolo Paulo, é muito importante nós vermos na Bíblia o apóstolo Paulo a falar sobre boas obras, sabem? Para os crentes. Não vamos falar das boas obras dos descrentes, que não podem salvar, que não têm mérito nenhum, que são vãs. Pela graça sois salvos por meio da fé, não vem das obras a salvação. Mas o apóstolo Paulo fala muito das boas obras para os crentes. E eu gostava de, muito rapidamente, dizer aqui algumas considerações a esse respeito. Mas a primeira coisa que eu queria chamar a vossa atenção é que quando ele fala das boas obras em relação a quem é crente, que é o caso, não é? Reparem que ele fala em fruto. As boas obras as boas obras verdadeiramente boas, porque há boas obras que não são boas,
ou seja, não servem para nada, as boas obras do descrente, para ele, com essas boas obras, tentar comprar a salvação de Deus, ou merecer a salvação de Deus, não são boas, porque não valem nada, nem conseguem nada, não têm mérito nenhum, não é pelas obras, o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, mas quando ele fala das boas obras dos crentes, daqueles que já são crentes, ele diz que as boas obras é fruto. E aqui é muito importante porque ele diz no versículo 10, frutificando é fruto, em toda a boa obra. Ele apresenta a boa obra como fruto da salvação. E isto é muito importante, sabem porquê? Porque não é a raiz da salvação. O apóstolo nunca apresenta as boas obras como raiz da salvação. Apresenta as boas obras como fruto da salvação. Não como razão da salvação, mas como resultado da salvação. E é muito importante nós termos isto em mente, e isto ele claramente mostra aqui, nesta passagem, quando ele fala em fruto e não raiz da salvação. Há uma grande diferença, como vocês sabem, entre o que é raiz e o que é fruto. Não é a mesma coisa. Raiz é uma coisa, fruto é outra. E as boas obras do que o apóstolo Paulo fala para os crentes, ele fala delas como sendo um resultado da salvação que se espera, que Deus espera que aconteça. E eu oro para que haja este fruto na vossa vida de boas obras. A grande questão agora que se coloca em nós é esta. Portanto, duas questões. Primeiro, nós não somos salvos pelas boas obras, elas não são a razão da vossa salvação, mas elas são o resultado. E eu oro para que esse resultado aconteça na vossa vida, na vossa experiência. A grande questão agora, a segunda grande questão é a seguinte: que boas obras? Às vezes fala-se em boas obras, não é? Temos que fazer boas obras. Como crentes devemos fazer boas obras. Mas a grande pergunta é: que boas obras? Será que nós podemos ser ajudados na Bíblia acerca das boas obras que nós podemos e devemos fazer? Claro que podemos ser ajudados. E vamos começar com uma primeira passagem em Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo fala muito acerca disto, mas Efésios 4, muito rapidamente, versículo 28, eu não quero, mas estou aprisionado a estes pensamentos que eu não posso cortá-los a meio. Vocês perdoem-me. Mas em Efésios 4, 28, mas se algum de vocês quiser dizer alguma coisa, eu paro já e vocês vêm cá. Algum de vocês quer dar um pensamento? Antes de vermos as boas obras. Então, Efésios 4, 28, diz ele assim, diz ele assim aos crentes em Éfeso: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Notem bem, atenção, fazendo com as mãos o que é bom. Sabem de uma coisa interessante? Uma das boas obras de que o apóstolo fala, e que muita gente às vezes não pensa, é o trabalho. O trabalho? Sim, o trabalho. E o trabalhar é uma boa obra. Muita gente não olha para o trabalho como uma boa obra. Alguns, se calhar, pensam que fazer uma boa obra é fazer, não sei, uma coisa muito difícil e que seja assim uma coisa muito complicada. As boas obras de que o apóstolo Paulo fala são muito claras e muito simples e muito práticas e muito acessíveis a todos nós. Ainda há bocado, quando eu vinha para cá, estávamos a falar no carro acerca de um rapaz que nós vimos no caminho e eu fiz referência ao rapaz que ia passar no caminho, que ia com duas canadianas, e eu até disse assim: olha como ele anda tão bem, sem as canadianas. Ele levava as canadianas, mas não estava a fazer uso delas, ia para ali fora. E eu vi assim este comentário: há quem diga que ele não quer trabalhar. Ou seja, anda ali, ele teve um acidente grave, não vou entrar agora em detalhes, e foi complicado. Mas há quem diga agora que ele aproveita a boleia da coisa, não quer trabalhar, se quer trabalhar, porque eu de facto vi-o ir para ali fora, ia todo desempenado, e, embora levasse as canadianas, mas nem as pousava no chão, e sempre ali a andar, e não via cochear nem nada, e aquilo ali a andar. Eu quero chamar a vossa atenção para isto. Não é só este rapaz que não quer trabalhar, há muita gente que não quer trabalhar. E no tempo do apóstolo Paulo, alguns não queriam trabalhar, e até invocavam razões espirituais para não trabalhar. Diziam que estavam à espera do Senhor. O Senhor vem aí, Ele pode vir de um momento para o outro, vamos ficar aqui à espera que Ele venha, não vamos fazer nada. E o apóstolo Paulo disse: aquele que não trabalhar, não coma. Mas eu quero chamar a vossa atenção, não quero desviar a minha conversa, se quero apenas dizer o seguinte: olhem para o trabalho como uma boa obra. O trabalho é uma boa obra, irmãos.
Nós trabalharmos é uma das boas obras que nós temos que fazer. Não é esperado no crente que seja malandro. O crente não deve ser malandro. O crente não deve ser mandrião. O crente não deve ser preguiçoso. O crente deve ser laborioso. O crente deve ser muito laborioso. E o crente deve ser dos mais laboriosos que existem e os melhores laboriosos que existem. E eu vou já explicar isso. Porquê é que o trabalho é uma boa obra? Sabe porquê que o trabalho é uma boa obra? Porque se eu não trabalhar, eu não tenho para repartir com os outros. Eu, se não trabalhar, eu não estou a prejudicar apenas a mim. Eu estou a prejudicar os outros. Porque se eu trabalhar, eu tenho proveitos que advêm do produto e do meu esforço de trabalho, que depois posso usar para ajudar os outros. O que é que diz aqui a nossa passagem em Efésios, no capítulo 4 e versículo 28? Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. E a boa obra do trabalho reflete-se da boa obra de pensar nas necessidades dos outros e de ajudar os outros que estão em necessidade. Evidentemente que se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro, eu não ganho ordenado, e eu não tenho com que repartir, eu não tenho nada para dar a ninguém. Portanto, a boa obra, uma das boas obras que o apóstolo Paulo fala, é do trabalho. E já agora deixai-me dizer outra coisa muito importante. Nós às vezes pensamos, nós às vezes escusamos-nos. Como é que é de explicar? Nós às vezes escudamos-nos em desculpas esfarrapadas. E tal, eu não tenho para dar, nem tenho para mim, nem tenho para não sei o quê. Bem, vamos lá refletir aqui um bocado. Olhem uma das maravilhas da graça. Sabem quem é que reparte? Sabem quem é que o apóstolo Paulo diz que trabalhando reparte? Quem antes roubava. Não é o que está ali no versículo 29? Olha lá o que está escrito. Versículo 28. Aquele que furtava não furte mais. Antes, em vez de furtar, em vez de andar a tirar aos outros, tu andavas a tirar aos outros, andavas a tirar aquilo que não era teu. Não é? Vais trabalhar para que agora dês daquilo que é teu. Se Deus pode fazer com que alguém que era ladrão se torne num benemérito, eu vou-vos contar uma história muito rapidamente, assim muito rapidamente. Sabem que uma vez eu li que o Dwight Moody, aquele grande evangelista americano nos Estados Unidos da América, sabem que ele um dia, eu penso que ele numa ação evangelística converteu-se um ladrão. Houve um ladrão que se converteu no tempo dele. E sabem de uma coisa? Um dia, já não sei muito bem contar os detalhes, mas sei que um dia, ele, depois do homem ter sido salvo, foi a um banco e sabem qual era o trabalho dele? Guardar o banco. O indivíduo que era ladrão, depois era ele que guardava os tesouros ali. Olha o que a graça de Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E portanto o que eu quero dizer é o seguinte: se Deus pode pegar num ladrão e transformá-lo de tal forma que ele se torna num benemérito, porquê é que eu, que não sou ladrão, não posso ser um benemérito? Por preguiça? Porque não quero trabalhar? E se eu trabalho e devo trabalhar bem para poder ter que repartir com os outros? Bem, isto levar-nos-ia aqui a uma grande conversa, mas vocês já perceberam qual é a ideia. O que eu queria chamar a vossa atenção agora é para Gênesis capítulo 31, versículos 6 e 7. Gênesis capítulo 31, versículos 6 e 7. E aqui quero-vos dizer uma coisa que nós podemos aprender com alguém do Velho Testamento. Sabem que tudo o que anteriormente foi escrito para o nosso ensino. E isto que está aqui em Gênesis capítulo 31, versículos 6 e 7 também é para o nosso ensino, e nós devemos aprender isto. E o que é que nós devemos aprender? Reparem bem, o que é esperado de nós é algo que não seja menos do que Jacó fez. Sabem o que é que Jacó fez? O versículo 6 diz assim: e vós mesmas sabeis que com todo o meu poder, ou seja, com todas as minhas forças, com todas as minhas capacidades, com toda a minha inteligência, com todo de mim, eu dei o máximo, com todo o meu poder, diz ele, tenho servido ao vosso pai. O Jacó trabalhou, fazendo com as mãos, trabalhou, dando o máximo a Jacó. Sabem qual foi a recompensa? Versículo 10. Versículo 7. Mas o vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me saísse mal.
Mudou-me o salário 10 vezes. Para menos. Sabe o que é que eu quero dizer com isto? Vamos cá ver uma coisa. O patrão, eu dou o meu máximo. E o patrão engana-me. E reduz-me o salário. E eu que estou a dar o meu máximo, ele reduz-me o salário. Como é que vocês reagiam? Eu vou dar menos. Eu já não vou dar tanto. Eu já não me vou esforçar tanto. Epá, ele não me está a pagar em condições, não vou. Jacó fez isso? Não. Reduziu segunda vez. Epá, a segunda também já começa a ser um bocado demais. Então, patrão, então de segunda vez é demais, então estou a dar o meu máximo e tu já me reduziste uma vez, estás-me a reduzir uma segunda vez, terceira vez, quarta, quinta, sexta, sétima, ele sempre a dar o seu máximo e o salário sempre a reduzir e ele não deixou de dar o seu máximo. 10 vezes foi mudado o salário, significa que ele teve 10 oportunidades de ter um desempenho diferente e não teve. Ao Senhor servir. Quando estáis a trabalhar para o vosso patrão, diz Paulo, nas cartas que ele escreve, fazei tudo como para o Senhor. Estamos a servir ao patrão, mas não estamos a servir ao patrão, estamos a servir ao Senhor. E por isso damos o nosso máximo. Isto é uma boa obra. Isto é uma obra que esmaga qualquer patrão. Isto é uma boa obra que esmaga qualquer pessoa que veja isto. Isto é uma boa obra. Em si, trabalhar no duro e trabalhar dando o máximo é uma boa obra em si e é uma boa obra pelos resultados que daí advém, com todas as implicações que isso significa, de bom testemunho e também da capacidade que daí advém para nós podermos ajudar os outros. Vamos passar à frente. 1 Timóteo 5, 9 e 10. Ai, o nosso tempo até que me calares. 1 Timóteo 5, 9 e 10. O que é que nós temos aqui? Outra boa obra. Este é um assunto que o Paulo está a falar das viúvas. Mas eu não me quero deter sobre o assunto das viúvas que ele está aqui a tratar. Eu só quero pegar num pequeno detalhe do que ele diz aqui das viúvas. E o pequeno detalhe que ele diz aqui das viúvas, no capítulo 5 e versículo 9, é este. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. E só que tenha sido mulher de um só marido. Versículo 10. Tendo testemunho de boas obras. Viúva? Boas obras? Que boas obras a viúva pode fazer? Criando os filhos. Vocês sabem que uma das boas obras que podem fazer é criar os vossos filhos? Sabiam que uma das boas obras é criar os vossos filhos? Ainda há bocado ouvíamos falar da Petra lá na Indonésia, cuidar dos filhos, e preocupados, os pais, tanto ela como ele, preocupados com o filho, que é autista, preocupado com a filha, que tem 12 anos, preocupado com a envolvência que os está a prejudicar, estão a querer protegê-los e a querer trazê-los para um ambiente mais favorável e melhor. Isto é parte de uma tarefa e de uma preocupação que os pais têm em relação aos filhos. O nosso irmão Manuel Gomes, que está ali ao fundo, eu nunca me esqueço de uma coisa que ele dizia no passado. E penso que ele deve dizer no presente. Sabe o que é que ele dizia? Ele às vezes apontava para alguns miúdos mal educados, mal formados, e dizia assim, olha, estes são órfãos. Ele chamava-lhes órfãos. Sabem porquê que ele chamava órfãos? Eles tinham pai e mãe, mas eram órfãos, porque não têm pai e mãe. Há muitas crianças que não têm pai nem mãe. Uma das coisas que os professores mais se queixam nas escolas é que os alunos não têm pai nem mãe. Os pais não aparecem nas reuniões de professores, do diretor de turma, quando os diretores de turma reúnem os pais para falar sobre a vida dos filhos, os pais não aparecem, a maior parte deles não quer saber, são órfãos. E depois admiramos-nos de haver violência nas escolas. E depois admiramos de não haver respeito da parte das crianças em relação aos professores, e em relação às autoridades, e em relação à família, e em relação a tudo.
porque não foram criados. Isto é uma boa obra. E deixai-me dizer que o não fazer esta boa obra, ou não fazer qualquer outra boa obra, é fazer uma má obra. O resultado de não fazermos uma boa obra é fazermos uma má obra. Não trabalhar e ser malandro é má obra. Não criar os filhos, não lhes dar educação, não tratar deles, não cuidar deles, não pensar no futuro deles, com tudo o que isso implica. Agora não vou falar acerca da família. Estava aqui o Nando, que ele falaria já sobre os filhos aqui, que ele gosta, é um tema que lhe é muito querido e bem. E eu queria chamar a vossa atenção para outra coisa. Exercer hospitalidade é uma boa obra. Sermos hospitaleiros. Recebermos os estranhos. O apóstolo Paulo, creio que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, disse: alguns não sabendo hospedaram anjos. E o ministério da hospitalidade às vezes é um ministério tão arredio no meio dos crentes. Porquê? Sabíamos que isso é uma boa obra. Às vezes pensamos que fazer boas obras é fazer o quê? Sermos hospitaleiros. Criarmos os filhos. E eu podia continuar ao longo desta linha, mas voltando aqui à nossa passagem, versículo 10, lavar os pés aos santos, socorrer os aflitos. É fantástico. Vamos passar à frente, que eu tenho que terminar. Este é um assunto muito vasto. Segundo aos Coríntios 9, versículos 7 e 8. Segundo aos Coríntios 9, 7 e 8. Sabem que o apóstolo Paulo fala muito das boas obras? Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Sabem que o capítulo 8, 9 e 10 da segunda carta aos Coríntios são 3 capítulos cujo tema é finanças. Se vocês quiserem saber qual é o tema de 2 aos Coríntios 8, 9 e 10, o assunto é finanças. Como tratar com finanças. Como lidar com finanças. E já agora só um pequeno à parte, não tem nada a ver com o assunto, não há cá dízimo nenhum. O dízimo não é cristão. O dízimo é judaico. E o dízimo é uma espécie de imposto que havia no Velho Testamento em relação ao povo terreno de Deus. Não tem nada a ver com a igreja. Na igreja nunca lemos acerca de dízimo. Que isto fique claro. Isto deve ficar registado, que é para não haver dúvidas. Capítulos 8, 9 e 10, segunda carta aos Coríntios, fala de finanças. A responsabilidade do crente em relação às finanças. Como lidar com finanças. O que fazer com finanças. O crente, as finanças é obra de Deus. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção não é isso. No capítulo 9 e nos versículos 7 e 8, lemos assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não é dízimo. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, e deixar-me dizer uma coisa, só um pequeno parênteses aqui. Abundar toda a graça, graça para dar. Sabem que a graça de Deus, ao exercer-se na nossa vida, tem efeitos múltiplos. E um dos efeitos que a graça de Deus faz na nossa vida é afeta-nos na generosidade. Não houve ninguém mais generoso do que o Senhor Jesus Cristo para connosco. Sabem que é neste capítulo que nós lemos que Ele, sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Nós éramos capazes, e somos capazes de ficar mais pobres para que outros fiquem mais ricos. Somos capazes de dar daquilo que pouco temos para que outros fiquem melhor. E nós até possamos ficar pior. Somos capazes de dar e nós ficarmos sem nada. Os macedónios fizeram isso. E nestes 3 capítulos nós lemos já acerca do exemplo deles, que da sua extrema pobreza eles deram como outros que eram ricos não deram. E da sua extrema pobreza, não era pobreza apenas, era extrema pobreza. Vê do que eles fizeram dando. É impressionante. E ele diz assim: Deus é poderoso para fazer abundar em vós, não apenas nos da Macedónia, mas em vós, toda a graça. A fim de que, tendo sempre em tudo, e nós temos tanta coisa, não é? Toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra.
que é que estou a fazer com finanças? Tanta boa obra que eu posso fazer com dinheiro. Estou a usar o dinheiro para quê? Amanhã o Senhor vem e o dinheiro fica cá todo. Para quem? Para quê? Eu não estou a advogar o esbanjar, mas o dinheiro bem aplicado, o dinheiro bem usado. Isto é uma boa obra. Não tenho tempo para falar mais sobre isto. Por último, Tito capítulo 3. Boa. E eu não pus o versículo, mas a gente vai já encontrar. Tito capítulo 3. E em Tito 3... é Tito 3? Não pode ser. Boa pergunta. Diz que nós temos que obedecer às autoridades. Onde é que está isso? Versículo, obrigado. Está mesmo aqui na fechadura. Eu à procura da chave. E a chave na fechadura. Tito capítulo 3, versículo 1, lemos assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Uma boa obra é nós obedecermos às autoridades. E nós temos pessoas a fugirem às autoridades, a transgredirem em relação às autoridades, a desrespeitarem as autoridades, a troçarem das autoridades, a gozarem com as autoridades, a chincalharem as autoridades. Não é? É o quadro que nós vemos à nossa volta. E às vezes há crentes que embarcam nisto. E a Bíblia diz que nós, em relação às autoridades, uma das boas obras é nós sujeitarmos às autoridades. Acatarmos. Sabem que há uma máxima, há um dístico que está escrito em alguns postos da vida militar. Eu sou militar, como vocês sabem, e por exemplo, há uma frase que é colocada estrategicamente em alguns sítios de acesso, em que a primeira vez que eu vi isto foi no Estado-Maior-General das Forças Armadas. No Estado-Maior-General das Forças Armadas, as pessoas, a maior parte das pessoas, não quero dizer que sejam todas, mas uma grande fatia significativa das pessoas que lá estão são pessoas de patente elevada, e portanto há lá muito general, há lá muito almirante, há lá muito coronel, há lá muito tenente-coronel, é tudo patentes elevadas. Também existem de outros postos, naturalmente, até soldados há lá e marinheiros, mas a maioria são estes postos que eu vos estou a dizer. E depois à entrada há o controle de acessos. E estão ali indivíduos a controlar os acessos. E qualquer pessoa que entre lá, seja general ou seja soldado, tem que se identificar. E vocês sabem como é que é o português, não é? Eu sou general, não tenho que me identificar. Esta é a obrigação de me conhecer. Eu sou general e entro por aqui dentro. Não estou a dizer que algum general o tenha feito. Eu estou a dizer qual é o espírito português, de uma forma geral. A frase que lá está diz assim, não sei se ainda lá está, mas estava, a segurança. Os postos reconhecem a segurança. A segurança não reconhece postos. A segurança não reconhece postos. É general, é como os outros. Eu não sei o que, é como os outros. E, portanto, um indivíduo, isto é uma boa obra, vocês já têm inclusivamente um indivíduo, uma patente elevada, que reconhece o trabalho que está a fazer a alguém que tem um encargo, com uma autoridade. E o indivíduo está a fazer uma boa obra. Um indivíduo que está um cabo, ou qualquer que seja o posto do indivíduo da GNR, que está na Brigada de Trânsito, e manda parar a viatura. E o indivíduo para. E é simpático com bom dia, seu guarda. Então, diga o que é que deseja. E é simpático. E respeita-o. E obedece-lhe. E não tem aquela atitude de diz... Pega, por exemplo, no bilhete de identidade e diz... aqui está o meu... para tentar fazer forçar, talvez porque é um militar de patente elevada, para tentar intimidar o guarda. Isso é uma estupidez, até pode dar prisão. Mas que boa obra é uma pessoa de patente elevada poder chegar ao pé de uma pessoa de patente baixa e ser respeitadora. E ser um exemplo. Eu agora não me recordo, mas lembro-me que é de maneira diferente, mas dá a ideia. Havia um sítio onde havia um almoço e nesse almoço havia muita gente normal. E depois havia um miúdo que era deficiente. E a pessoa mais importante que estava nesse almoço
Não foi sentar-se em nenhuma das mesas, em que toda a gente o queria lá. Foi sentar ao pé do miúdo deficiente que estava sozinho e foi sentar naquela mesa ao pé dele. Que grande testemunho. Que grandeza de pessoa aquela. Era grande não pela importância que tinha, foi grande pela atitude que teve. Que Deus nos ajude. Mas vamos ficar por aqui. E se nós aprendemos alguma coisa esta noite, que Ele nos ajude a aprendermos alguma coisa. Vamos ouvir o nosso irmão Alberto, que a nossa hora está avançada, desculpem. Vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse encontro e esta reunião. Colossenses capítulo 1, verso 10, lemos assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Agradando-lhe em tudo. Bom, sabemos como agradar o amigo, a namorada, as pessoas sabem como agradar o marido, a esposa, mas agradar ao Senhor e em tudo, será que isso é possível? Nos falta força. Além de andarmos dignamente, temos que andar de modo a agradá-lo. Enoque, em Gênesis capítulo 5, agradou ao Senhor. Paulo está dizendo aos colossenses que eles têm que não somente andar, mas como andar de maneira que agrada ao Senhor. É possível uma ação desta? Como alcançar tal resultado? Bom, no livro dos Salmos encontramos uma questão dirigida aos jovens, mas que serve para todos nós. Salmo 119, no verso 9, diz assim: como purificará o jovem o seu coração, o seu caminho, observando de acordo com a palavra. Então já começamos a descobrir que para agradar ao Senhor, temos que ter a palavra. Agradar ao Senhor, em outras coisas, precisamos ter fé. E Hebreus capítulo 11, no verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, é imprescindível ter fé. Agora, o teorema, a premissa, continua. E como ter fé? Como agradar? Como ter fé? A palavra de Deus vai nos dar força, entendimento, sabedoria para andarmos de modo digno. Parece simples, parece fácil, mas é. Veja só, Lucas 8:18 tem uma frase que resume bem. Não apenas ouvir, mas como ouvir, diz Lucas 8, verso 18. Bom, você pode ouvir de modo indiferente, você pode ouvir de modo intelectual, julgando, você pode ouvir de modo insensível, com o coração endurecido, você pode ouvir de modo indignado, criticando. Tiago capítulo 1, nós podemos ver este versículo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto. Natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo esquece como era. Na época de Jesus, muitas pessoas ouviram as suas palavras, seguiram ao mestre, porém, nem todos foram praticantes da palavra. Ouvir a palavra e ouvir com fé, como diz Hebreus 11:6, nos remete à parábola do semeador em Mateus 13. Como nós recebemos a palavra? Com fé. E fé, numa maneira ilustrativa, significa estendermos os braços para recebermos o dom da salvação. Compreendermos aquilo que Deus fez por nós. Romanos 10:7, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Que possamos ter esta compreensão de andar de modo digno, agradando ao Senhor, ouvindo e praticando a sua palavra. Que Deus nos ajude. Amém.